Preciso falar agora sobre o Palmeiras, para contar que Giai virou alvo de dois clubes italianos, a Roma e o Napoli. Lateral direito argentino, contratado no ano passado por 7 milhões e meio de euros. Até por isso, para que o Palmeiras tenha lucro, a ideia da presidente Leila Pereira é só negociá-lo a partir de 18 milhões de euros. Se esse número for obtido, dá para dizer que o lucro do Palmeiras com uma eventual operação pode chegar a 45 milhões de reais. Quem noticiou sobre o interesse do Napoli e da Roma foi o Calciomercato, site italiano especializado em negociações. Também, de acordo com a apuração deles, a Roma é quem está à frente nas tratativas, até por já ter aberto conversas com o Palmeiras. Verdão já havia deixado claro que não pensa, incogita, vender qualquer jogador antes do Super Mundial, depois da competição nos Estados Unidos. Vai depender muito do tamanho das ofertas. Verdão, quando contratou o Giai do São Lourenço, adquiriu 75% dos direitos econômicos. Já que demorou um tempão para conseguir vingar com a camisa alviverde, foi durante muito tempo uma terceira opção para a lateral direita, mas virou titular absoluto e tem feito de fato bons jogos. São 28 partidas na atual temporada. Falar sobre Ezequiel Barco, meio atacante argentino de 26 anos de idade, que pertence ao Spartak Moscou e tem sido muito especulado nos últimos dias como possível reforço de Palmeiras e Flamengo. Quero começar contando que o Flamengo, de fato, tem a intenção de contratá-lo. Já o Palmeiras assegura que não discutiu esse nome nos últimos tempos. Mas, seja para Palmeiras ou Flamengo, a chance de acordo é praticamente zero. Primeiro, porque o Spartak Moscou, que o comprou na temporada passada por 14 milhões de euros, não aceita fazer um negócio por menos de 20 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 130 milhões de reais, valor hoje considerado muito acima da realidade para um atleta que já tem 26 anos de idade. Para piorar, o Ezequiel Barco pretende ficar mais um pouco no exterior. Ele pertence ao River Plate, foi formado pelo Independiente da Argentina, foi atuar no Atlanta United, voltou para a Argentina para jogar no River Plate até que se mudou para o futebol russo. Por lá ganha o maior salário da sua carreira e pretende continuar no futebol europeu por mais algum tempo antes de retornar em definitivo para a América do Sul. Além da questão da compra dos direitos econômicos, ainda haveria a necessidade de convencimento do atleta. Na Rússia, desde que se mudou no ano passado, 36 jogos, 14 gols e 9 assistências, números bastante positivos para um meio atacante que teria tudo para se encaixar ao lado do Arrascaeta ou até para jogar no lugar dele. Mas a questão financeira hoje parece ser um enorme impeditivo. E você gosta do Barco? Conhece ele? Hora de falar sobre o meia atacante argentino na mira de três grandes clubes brasileiros: Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e eu me refiro a Alan Lescano, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Argentino Júniors e entrou na mira dos três clubes que eu citei, segundo informação do jornalista Nahuen Arrigo. Importante contar que nem Palmeiras, nem Vasco, nem Cruzeiro confirmam as tratativas, mas a informação trazida pelo jornalista dá conta de que não há negociação formal, mas sondagens dos clubes brasileiros tentando entender quanto o Argentino Júnior gostaria para vender o Lescano. O Argentinos havia comprado 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Ginásia, também da Argentina, por 2 milhões e 300 mil euros. Até por isso dá para imaginar que para que um negócio desse saia, haveria necessidade. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras e a possibilidade de Paulinho, reforço de 115 milhões de reais, além das sessões em definitivo de Gabriel Menino e Patrick. O Paulinho pode passar por nova cirurgia. Depois do Super Mundial, ele vai ser submetido a um tratamento intensivo, ainda ligado àquela fratura na tíbia que lhe causou uma cirurgia no fim da temporada passada. O Paulinho só estreou com a camisa do Palmeiras em abril desse ano. A avaliação é de que ele ainda não consegue jogar com 100% da capacidade, das sentidores, e depois do Super Mundial de Clubes vão submetê-lo a um tratamento intensivo. Se não houver evolução, como última solução, ele vai ser submetido a mais uma cirurgia. Informação trazida nessa terça-feira pelo nosso Palestra, informação bastante importante, especialmente porque o papel do Paulinho para o segundo semestre no Palmeiras aumentaria a partir da transferência do Estevão para o Chelsea. Você sabe que o atacante revelado na base do Palmeiras está vendido ao clube inglês. E você, o que pensa dessa história? A única coisa que me vem à cabeça com essa notícia é de uma frase da Leila Pereira em entrevista ao UOL, afirmando que o Palmeiras nunca contrataria um jogador machucado. Ela fazia referência ao Neymar.
pois o Palmeiras, além de contratar um jogador machucado que havia passado por cirurgia. Preciso te atualizar agora sobre a reformulação do Palmeiras. Desde que assumiu o comando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira já fez algumas mudanças profundas, abrindo mão de jogadores importantes e também de atletas da base que não seguiam a sua cartilha. E de maneira bem discreta, sem grande alarde, o Palmeiras prepara mais uma reformulação de jogadores veteranos que tiveram seu papel de destaque, mas já não entregam tanto quanto em outros tempos. O Mike, o Marcos Rocha e o Lomba não devem ficar para a próxima temporada. Mike e Marcos Rocha, laterais direitos, embora o Mike tenha jogado um pouquinho mais para frente, agora como um ponta, e o Lomba goleiro. Os três têm contrato até dezembro e não devem ter seus contratos prorrogados, até por uma opção do Palmeiras para rejuvenescer o elenco, diminuir a folha salarial. Marcos Rocha e Mike já poderiam ter saído antes, mas por insistência do Abel eles foram tendo seus contratos prorrogados. O Mike está na mira, no alvo de São Paulo e Santos, ainda não há propostas pelo Marcos Rocha e o Lomba quase se transferiu para o Fluminense alguns dias atrás. O negócio só caiu porque o Palmeiras não conseguiu contratar um reserva para o Everton. Houve uma tentativa com o Gabriel Grando do Grêmio. Nos últimos dias o Palmeiras também sondou a situação do Albino, goleiro que pertence ao CRB. Eu falei em reformulação e saída de atletas, há também a possibilidade de outras baixas, mas aí de jogadores na mira de clubes europeus. Hoje, dos principais alvos. Agora sobre Cristiano Ronaldo, e Palmeiras tenho contado desde o princípio que eu não acredito em nenhuma possibilidade de o CR7 virar reforço de clube brasileiro, mas a Paloma Totti, apresentadora de programas da Record, afirmou que o Cristiano Ronaldo esteve perto de virar reforço do Palmeiras. Isso só não aconteceu porque o Verdão não aceitou uma das exigências feitas pelo atacante. O CR7 gostaria de ficar com 25% do lucro do Palmeiras com vendas de atletas das categorias de base nos próximos 10 anos. Se o Verdão aceitasse essa condição, o Cristiano Ronaldo se tornaria reforço alviverde para a disputa do Super Mundial e para a sequência da temporada. Fui atrás de duas fontes diferentes do Palmeiras, uma ligada à base, outra ligada ao departamento de futebol profissional. Ambas trataram essa informação como não verdadeira, como mentirosa, alegando que nunca existiu qualquer tipo de exigência do CR7 em relação a um percentual de receita vinda da base. É só importante contar que hoje o Palmeiras tem, nas categorias de base, a sua maior fonte de receita. Foram mais de 2 bilhões de reais arrecadados nos últimos 10 anos sob o comando de João Paulo Sampaio. Só para completar, também de acordo com a Paloma Totti, apesar da pedida do CR7, o Palmeiras disse não, até por conta de do estatuto do clube que impediria qualquer tipo de relação. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tomou uma decisão sobre Alan Lescano, meio atacante argentino de 23 anos de idade, que pertence ao Argentino Júnior. Na semana passada, o Lescano foi oferecido para o Palmeiras, para o Vasco e para o Cruzeiro. Os outros dois clubes ainda não se manifestaram, mas posso cravar que o Palmeiras não tem a intenção de contratar esse jogador. Não por considerá-lo ruim, mas por conta das cifras envolvidas. O Lescano sairia do Argentino Júnior por no mínimo 40 milhões de reais. O problema é que esse valor equivale aos 50% do Argentino Júnior. Ainda haveria necessidade de negociar a outra parte. O Palmeiras entende que há outras prioridades e jogadores mais importantes. O torcedor alviverde nem deve esperar por tantos reforços assim depois do Super Mundial de Clubes. Eles vão chegar, especialmente se o Palmeiras negociar atletas depois da competição nos Estados Unidos. São vários os jogadores especulados no exterior, como por exemplo o Piquerez e o Richard Rios. Bora falar agora sobre um vacilo gigante do Santos e do Palmeiras em relação a um brasileiro que parece ser extremamente promissor. Eu me refiro a David Mackindy, 14 anos de idade, nasceu em Ilha Comprida e é filho, Ilha Comprida no litoral de São Paulo, e ele é filho de um nigeriano. Foi descoberto pelo Santos de uma maneira até curiosa. Pelo menos 40 pessoas entraram em contato com o Orlando Rolo, enquanto o Rolo era vice-presidente do Santos, em 2018, para falar sobre esse menino, que na época tinha só 8 anos de idade. Rolo, você precisa olhar esse menino, Rolo, esse menino é muito promissor. Até que um delegado de Ilha Comprida fez contato com o Orlando Rolo, que é policial, e aí o Rolo precisou dar um pouco mais de atenção, mandando uma equipe de olheiros do Santos para assisti-lo de perto.
Os olheiros voltaram encantados, ainda assim o Rolo pediu que um outro observador fosse até a Ilha Comprida sem que ninguém soubesse e ele também deu aval para a contratação. A partir daí o David foi contratado para treinar no futsal e o Santos também prometeu. Para falar sobre Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras foi alvo de uma proposta do Al Hilal da Arábia Saudita coisa de 20 dias atrás. O time que era comandado por Jorge Jesus ofereceu 10 milhões e 600 mil reais por mês para tirar o português do Palmeiras. E a multa rescisória nem seria um problema. O Abel conseguiu, na última renovação de contrato com o Verdão, que a multa caísse de forma significativa. A proposta na mesa do Abel, feita 20 dias atrás, faria dele dono de um salário de 20 milhões de euros por temporada. A gente está falando de mais ou menos 128 milhões de reais dividindo por 12, daria esse número de 10 milhões e 600 mil. Com a lembrança de que o Abel ganha hoje 3 milhões de reais por mês, ele triplicaria seus vencimentos para atuar no futebol saudita, tornando-se também o segundo técnico mais bem pago do mundo, só atrás de Diego Simeone, que trabalha no Atlético de Madrid. Só para você entender o tamanho dessa proposta, o Al Hilal queria fazer do Abel Ferreira dono do mesmo salário que Guardiola tem no Manchester City. Apesar dessa oferta completamente fora da curva, Abel Ferreira recusou a proposta e disse que vai cumprir os últimos meses do seu contrato. O vínculo com o Palmeiras se encerra em 31 de dezembro. O que se imagina é que hoje o Abel Ferreira esteja disposto a disputar, a participar do Super Mundial de Clubes pelo Palmeiras, imaginando que o Verdão possa ir longe e que ele chame a atenção de um grande clube do futebol europeu. Só para completar, se o Abel, que ganha 3 milhões